Mensagens aos Jovens, capítulo 68. Diversos tipos de trabalho. A igreja foi organizada para servir e o bom relacionamento com a igreja é um dos primeiros passos numa vida de serviço dedicado a Cristo. A lealdade para com Cristo exige o fiel cumprimento dos deveres para com a igreja. Essa é uma parte importante da educação de qualquer pessoa, e numa igreja impregnada da vida do Mestre, levará diretamente ao esforço em prol do mundo em geral. Há muitos ramos em que os jovens podem aplicar seus esforços em favor dos outros. Cada um tem o seu lugar. Todos têm o seu lugar no plano eterno do céu. Todos devem colaborar com Cristo para a salvação dos pecadores. Tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestiais, há também um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. A obra da escola sabatina. O Senhor chama rapazes e moças a se prepararem para fazer durante a sua vida toda fervoroso trabalho na escola sabatina. O Senhor quer na escola sabatina professores que trabalhem de todo o coração, quer pelo exercício aumentem seus talentos e progridam naquilo que já conseguiram. Obra bíblica. A ideia de dar estudos bíblicos é de origem celestial e abre o caminho para que centenas de moços e moças realizem no campo uma importante obra, que de outra maneira não poderia ser feita. A Bíblia não está acorrentada, pode ser levada a todas as portas e suas verdades apresentadas à consciência de cada homem, à semelhança do nobre povo de Bereia. Muitos, por si mesmos, examinarão diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas são assim. Vocês estudam as Escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. João 5,39. Jesus, o Redentor do mundo, ordena que as pessoas não só leiam, mas examinem as Escrituras. É-nos confiada essa grande e importante obra, e se a fizermos, seremos muito beneficiados, pois a obediência às ordens de Cristo não ficará sem recompensa. Ele honrará com sinais especiais de seu favor esse ato de lealdade em seguir a luz revelada em sua palavra. Colportagem. O Senhor convida nossos jovens a trabalharem como colportores evangelistas, para fazer o trabalho de casa em casa nos lugares em que ainda não foi ouvida a verdade. Ele se dirige aos nossos jovens dizendo: não são de vocês mesmos, porque foram comprados por bom preço. Glorifiquem, pois, a Deus no seu corpo e no seu espírito, os quais pertencem a Deus. Os que saem a trabalhar sob a direção de Deus serão maravilhosamente abençoados. Um dos melhores modos de um jovem poder se habilitar para o ministério é participar da colportagem, que ele entre em vilas e cidades, colportando com os livros que contêm a mensagem para este tempo. Nessa obra encontrarão oportunidade de falar as palavras da vida, e as sementes da verdade que semeiam brotarão para produzir frutos, pondo-se em contato com o povo e apresentando-lhe nossas publicações. Adquirirão uma experiência que não poderiam alcançar pregando. Todos quantos desejam uma oportunidade para o verdadeiro ministério e entregam-se sem reservas a Deus, encontrarão na obra da colportagem oportunidade de falar sobre muitas coisas pertinentes à vida futura e imortal. Ensinar. Os melhores talentos devem ser destinados para educar e moldar a mente dos jovens, e também para executar com sucesso as diferentes tarefas que cabem aos professores de nossas escolas fundamentais. Necessitam-se, em especial para os menores, professores que sejam calmos e bondosos, que manifestem paciência e amor justamente por aqueles que disso mais necessitam. Nossas escolas de igreja necessitam de professores de elevadas qualidades morais, dignos de confiança, sadios na fé e dotados de paciência e tato, pessoas que andem com Deus e se abstenham da própria aparência do mal. Negócios. O Senhor deseja ter a seu serviço homens inteligentes, qualificados para os vários ramos da obra. A necessidade de homens de negócios que se baseiem nos grandes princípios da verdade em todas as transações, e seus talentos devem ser aperfeiçoados pelo mais completo estudo e prática. Se os homens em qualquer ramo de trabalho precisam aproveitar as oportunidades para se tornarem sábios e eficientes,
tanto mais aqueles que empregam sua perícia em edificar o reino de Deus no mundo. De Daniel, sabemos que em todas as suas transações comerciais, quando submetidas ao exame mais severo, não se podia encontrar uma falta ou erro. Era um modelo de como devem ser todos os homens de negócios. Sua história mostra o que pode ser conseguido por alguém que consagra ao serviço de Deus toda a energia do cérebro, ossos e músculos, do coração e da vida. Obra médica. Não há campo missionário mais importante do que o que é ocupado pelo médico fiel e temente a Deus. Não há atividade em que um homem possa fazer maior bem, ou ganhar mais joias para brilhar em sua coroa de regozijo. Pode levar consigo a graça de Cristo, qual suave perfume, a todos os quartos de doentes que visite. Pode ser portador do genuíno bálsamo curativo para a alma enferma de pecado. Pode encaminhar o doente moribundo ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não deve dar ouvidos à sugestão de que é perigoso falar de seus interesses eternos àqueles cuja vida está em risco, para que não piorem, pois em 9 em casos de 10, o conhecimento de um Salvador que perdoa o pecado os faria melhorar tanto mental como espiritualmente. Jesus pode limitar o poder de Satanás. É ele o médico em quem a pessoa doente do pecado pode confiar para a cura das enfermidades do corpo, bem como da mente. Há, em quase todas as localidades, grande número de pessoas que não escutam a pregação da palavra de Deus nem assistem aos cultos. Se elas tiverem de ser alcançadas pelo Evangelho, este lhes há de ser levado em casa. Muitas vezes o socorro às suas necessidades físicas é o único caminho pelo qual essas pessoas podem ser abordadas. Enfermeiras missionárias que tratam dos doentes e aliviam a aflição dos pobres encontrarão muitas oportunidades de orar com eles, ler-lhes a palavra de Deus e falar do Salvador. Elas podem orar com e pelos desamparados, que não têm força de vontade para controlar os desejos que a paixão tem degradado. Elas podem levar um raio de esperança à vida dos vencidos e desanimados. Seu abnegado amor, manifestado em atos de desinteressada bondade, tornará mais fácil a esses sofredores crerem no amor de Cristo. O ministério. Não deve haver a menor depreciação do ministério evangélico. Empreendimento algum deve ser dirigido de maneira a dar impressão de ser o ministério da palavra um ramo inferior. Não é assim. Os que depreciarem o ministério estão ferindo o próprio Cristo. A mais elevada de todas as obras é o ministério em seus vários ramos, e deve ser conservado no espírito dos jovens que não existe obra mais abençoada por Deus que a do ministério evangélico. Não sejam nossos moços desaconselhados a entrar no ministério. Há perigo de que, mediante ardorosas sugestões, alguns sejam desviados do caminho em que Deus os convida a andar. Pessoas têm sido estimuladas a fazer o curso médico, as quais deveriam ser preparadas para o ministério. O Senhor convida mais pastores a trabalharem em sua vinha. Foram proferidas as palavras: fortaleçam os postos avançados, tenham fiéis sentinelas em todas as partes do mundo. Deus os chama jovens. Ele pede exércitos inteiros de moços generosos e espírito bem disposto, e que possuam um profundo amor por Cristo e a verdade. Obra missionária estrangeira. Há necessidade de jovens. Deus os chama para os campos missionários, achando-se relativamente livres de cuidados e responsabilidades. Estão em condições mais favoráveis para se empenharem na obra do que os que têm de prover o sustento e educação de uma grande família. Além disso, os jovens podem mais facilmente se adaptar a sociedades e climas novos, sendo mais aptos a suportar incômodos e fadigas. Contato e perseverança podem pôr-se em contato com o povo. Os jovens se devem qualificar mediante a familiarização com outras línguas, a fim de que Deus possa usá-los como instrumentos para comunicar sua salvadora verdade aos povos de outras nações. Esses jovens podem obter conhecimento de outras línguas, mesmo enquanto ocupados em trabalhar pelos pecadores. Se forem econômicos no tempo, poderão aperfeiçoar a mente e habilitar-se para mais ampla utilidade. Se as moças que não têm senão pequenas responsabilidades
Se consagrassem a Deus, poderiam se preparar para servir, estudando e se familiarizando com outras línguas. Poderiam se dedicar à obra de tradução. Serviço juvenil. As crianças podem ser aceitas como obreiras missionárias do lar e na igreja. Deus deseja que lhes seja ensinado que elas estão no mundo para prestar serviço, e não somente para brincar. Podem ser exercitadas no lar e fazer trabalho missionário que as prepare para uma esfera mais ampla de utilidade. Pais, ajudem as crianças a cumprir o desígnio de Deus para elas.